E pessoal, uma vez que a gente já inseriu os dados que a gente vai precisar aqui, tanto da imagem aérea, quanto também do uso e ocupação do solo, trechos de drenagem, onde tem os rios e os trechos rodoviários, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para poder fazer um mapa com aquele raio de 3 quilômetros que a instituição normativa pede para a gente. Para isso a gente tem uma ferramenta aqui no QGIS que chama Buffer. Então a gente vai vir aqui em Vetor, e aí vamos na opção Geoprocessamento e depois vamos em Buffer. Para a gente poder executar essa ferramenta, primeiramente a gente tem que escolher qual será a nossa camada de entrada. No caso, nós queremos fazer um buffer em relação à área REC, que é a área de recuperação. E depois eu tenho que dizer qual é a distância do meu buffer. No caso aqui, eu quero um raio de 3 quilômetros. Então, vou colocar aqui 3.000 metros. Nessa opção aqui de número de segmentos, quanto mais segmentos eu colocar, mais arredondado vai ficar o meu buffer. Então, aqui está 5, se você quiser deixar 5 vai ficar bom, mas eu vou colocar 10 aqui, para poder ficar bem arredondadinho. E aqui, estilo de cobertura do fim, estilo da união, podemos deixar arredondado mesmo, tá certo? E aí, basta clicar em executar. A gente já vai ver o que vai acontecer. Veja bem, a gente fez aqui, ó, um raio de 3 quilômetros da nossa área onde vai ser executada a recuperação. Então, se eu pegar a minha reguinha aqui para poder medir, eu vou perceber que a distância dessa área onde vai ser executada a recuperação para as bordas desse círculo que foi criado, ele é de 3 quilômetros. Ele criou uma camada aqui chamada de bordeada. E nessa camada, vocês percebem que tem aqui um símbolozinho, que é dizendo que é apenas uma camada temporária. Para eu poder fazer com que essa camada seja efetivada, que essa camada se torne permanente, eu tenho que clicar com o botão direito e vir aqui em tornar permanente. Quando eu clico em tornar permanente, ele vai me perguntar aonde é que eu quero salvar o arquivo. Então, eu vou salvar ele no formato GeoPackage. Vou salvar nesse GeoPackage chamado PRAD. E o nome da camada eu vou chamar de buffer 3km. Ok? Então, dando um OK aqui, a minha camada passa a ser uma camada permanente. Então, ele já mostrou aqui que a camada está permanente. E aí, se eu quiser adicionar a minha camada permanente, basta eu ir lá no meu arquivo e colocar a minha camada de buffer 3 quilômetros aqui, certo? Aí eu posso excluir a minha camada bordeada e ficar só com a minha camada de buffer 3 quilômetros, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro passo e a primeira ferramenta que a gente vai aprender. Agora tem uma outra ferramenta que é bastante interessante. Eu quero mostrar o mapeamento do uso e ocupação do solo no entorno aqui da minha área onde eu vou executar a recuperação. Só que, se vocês forem observar, eu tenho mapeado aqui todo o estado do Espírito Santo. E não é interessante para mim mostrar todo o estado do Espírito Santo, nem a instrução normativa pede isso. Então eu só quero mostrar a área que está em volta desses 3 quilômetros aqui, certo? Então, eu quero mostrar somente o uso e ocupação do solo nesse entorno aqui. Para isso, eu vou usar uma outra ferramenta, que é a ferramenta chamada de interseção. Mais uma vez, vou lá em cima em Vetor, Geoprocessamento, e aí eu venho em interseção. Clicando em interseção, eu vou ter que escolher duas camadas para poder sobrepô-las. E essas duas camadas vão ser, vamos dizer assim, misturadas. Eu vou pegar então essa camada de mapeamento de uso cobertura vegetal e vou colocar como
camada de sobreposição a minha camada buffer 3 km, certo? Então, eu vou mandar executar aqui e já já vocês vão ver o que vai acontecer. Ele pode dar algumas mensagens de geometria inválida. A gente já viu em outras aulas como configurar isso. E ele vai demorar um pouquinho, porque esse arquivo do mapeamento de uso e cobertura vegetal é muito grande. Então, depois de alguns minutinhos aqui, ele terminou o processamento. Vamos fechar e vamos ver como que ficou. Ó, se você observar aqui, ele pegou essa camada, extraiu todos os elementos que estavam dentro das duas camadas, tanto do meu buffer quanto da minha camada de mapeamento e uso do solo. E aí ele gerou, por fim, essa camada aqui, ó, de interseção. Tá vendo? Então, para a gente poder apresentar isso daqui, a gente pode apresentar somente o uso e ocupação do solo dentro desse buffer, dentro dessa área de interseção. Então, eu posso vir aqui em propriedades, mandar fazer uma classificação dele, ok? Você vai ver que vai ter menos elementos do que a outra classificação do estado inteiro. E aí, eu tenho aqui quais são os elementos do uso e ocupação do solo. Obviamente que eu posso jogar aqui em cima as minhas linhas com os cursos hídricos e com as principais rodovias. Mas isso daqui não vai ficar muito legal se for fazer um mapa só, porque vai ficar um pouco confuso, certo? Então, o que eu aconselho é da gente fazer um mapa somente com o uso e ocupação do solo e outro mapa somente com os cursos d'água e os trechos rodoviários, ok? Lembrando que, além do trecho rodoviário que já está restituído, você pode colocar aqui a imagem, certo? E desenhar aqui por cima, criando uma nova feição, para poder mostrar qual é o caminho de acesso à sua área, tá bom? Então, se tiver algum outro elemento que você queira desenhar, vocês já sabem como criar o elemento novo para poder compor o seu mapa. E depois disso, é só aquela questão que a gente já trabalhou de vir aqui e elaborar o compositor de impressão para poder o mapa ficar bonitinho e a gente poder apresentar ele. Tá certo? Então, gente, acho que essas instruções aqui já são suficientes para você fazer o PRAD e a gente aguarda aí que vocês façam esses mapas e apresentem no trabalho.